Olá, meus caros aprendentes, sejam bem-vindos ao Fimatesimática. Aqui é o local onde a gente vai aprender um pouquinho sobre física, um pouquinho sobre matemática e, quem sabe, um pouquinho sobre um monte de outras coisas também. Esse é o nosso vídeo experimental e ele é em homenagem aos alunos da ETEC de Suzano que pediram por esse assunto. Caso você queira também pedir alguma coisa, é só postar aí nos comentários que a gente vai procurar fazer com que sejam atendidos dentro dos seus pedidos, ok? Vamos começar então. Esse é nosso primeiro vídeo, vai ser a respeito de associação de resistores. Não é uma coisa muito complicada, é bastante simples da gente resolver questões com associação de resistores, mas a gente tem que ficar bem atento em como que a gente vai perceber quais são os tipos, né, de circuito que temos. Alguns circuitos são mais simples, outros são mais complicados, mas ainda assim não é uma coisa tão absurda de se fazer. Pois bem, antes de mais nada, seria interessante que a gente fizesse uma pequena revisão a respeito dos componentes, né, ou dos elementos que a gente acaba encontrando nos circuitos elétricos e, mais do que isso, algumas das grandezas que a gente vai encontrar nelas. Bom, a gente então vai observar aqui, por exemplo, olha, aqui eu tenho um circuito elétrico bem simples, em que aqui, né, está aqui representada a nossa bateria, mas também pode ser um gerador, e que essa é a grandeza que nós vamos chamar de tensão elétrica, que é medida em volts. Enquanto que essa daqui, né, é a resistência elétrica, que é medida em ohms, que no nosso circuito é representado aqui por este que nós chamamos de resistor. É justamente aquilo que a gente vai observar hoje aqui. Toda vez que a gente, então, né, liga um circuito, essa tensão elétrica, ela vai, então, provocar o que nós chamamos de corrente elétrica, vai fazer com que as partículas portadoras de carga se movimentem. A gente tem uma convenção, né, de que a corrente do nosso circuito ela vai sempre andar ou vai sempre se propagar aqui da direção do lado positivo da nossa bateria, vai passar por todo o circuito até voltar aqui do lado negativo, beleza? Vamos então só observar uma outra coisa. Quando o nosso circuito ele é bem simples, como esse daqui, né, a gente consegue fazer uma relação proporcional entre essas grandezas, né, conhecida também como lei de Ohm, para esses circuitos simples. Claro que isso aqui só funciona quando o nosso resistor ele é um resistor ôhmico, tá? Mas isso daí é um assunto para um outro momento, que a gente, né, agora não vai se concentrar nisso. Mas é só para vocês se lembrarem, né, que essa relação de Ohm para circuitos em que nós temos os resistores ôhmicos, né, essas grandezas elas são proporcionais. E esse triângulo aqui, né, ajuda-nos a entender, por exemplo, olha, quando a gente tem dois elementos no circuito, quaisquer que sejam dois desses três aqui, a gente consegue saber quanto que vale o terceiro a partir dos outros dois. É bastante simples. Eu gosto de chamar de relação de Rui, né? Mas olha só, se a gente, por exemplo, no circuito foi dado para nós o valor da tensão e foi dado para nós, por exemplo, o valor da resistência, a gente consegue facilmente descobrir qual o valor da corrente elétrica só fazendo isso aqui, ó. Quando a gente cobre aqui a corrente, a gente percebe que a corrente ela vale simplesmente a tensão sobre a resistência, tá? É bastante simples, como eu disse mesmo, ó. A corrente elétrica, ela vai ser simplesmente, olha, U sobre R. Olha só que fácil. Se a gente tiver interessado, por exemplo, né, foi dado para nós o valor da corrente e foi dado também o valor da resistência. Então, a gente, né, é interessado em saber qual o valor da tensão. Olha só o que acontece, ó. É só a gente fazer aqui, ó, que a tensão é igual resistência vezes corrente. Bem fácil, né? Se fosse o caso, então, da gente ter dado para nós, ó, a tensão e a corrente e desejasse saber quanto que vale a resistência,
Vou deixar para vocês verem essa. Mas olha só que simples, ó. Tá vendo? Vocês, então, já devem estar sacando. Bom, agora chega de papo e vamos falar da associação de resistores. Aqui, né, o primeiro deles é a associação em série. Na associação em série é muito simples da gente observar o seguinte, ó. Aqui, né, é como se fosse para nós a inserção da nossa bateria ou do nosso gerador. A gente vai colocar aqui nesses dois pontos, A e B, a nossa tensão elétrica, tá? E ao fazer isso nesse circuito, né, digamos que o A seja positivo, o B seja negativo, e aí a gente vai ter, então, uma corrente elétrica que vai ser gerada e vai se propagar aqui nesse sentido, convencionalmente, que nós temos. Aí vocês observem que aqui ó, tem resistor 1, resistor 2, resistor 3. Essa mesma corrente vai passar por eles todos. Né? A gente pode simplesmente dizer ó, que a mesma corrente vai passar pelo resistor 1, vai passar pelo resistor 2, vai passar pelo resistor 3. E, se vocês observarem, é como se eles estivessem né, se somando para tentar impedir com que essa corrente passe. Tá? Esse é só um entendimento para a gente entender legal, para observar que se eu fosse trocar esses 3 resistores por um único, qual seria o valor para que, ao aplicar a mesma tensão, eu ia obter a mesma corrente? Isso é o que a gente chama de resistor equivalente. A gente vai trocar esses 3 por um único, tá? E esse único, que a gente aqui está chamando de resistor em série, tá? RS, vai ser simplesmente a soma de todos os resistores. Eu coloquei aqui, ó, RN, porque a gente poderia ter diversos outros associados aqui em série, ó, uma série de resistores e teríamos então Rn representando aqui os N resistores que poderíamos ter. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Temos aqui que se esse resistor 1, temos o valor do resistor 1, resistor 2, resistor 3, é só a gente somar e pronto, a gente já tem o valor do resistor equivalente. Bom, só que a gente não tem a associação apenas em série. A gente também tem a associação em paralelo. Nesse caso, observe só que daquele mesmo modo que a gente fez no circuito anterior, só que olha só como que eles são ligados. Se a gente, então, aplica aqui a nossa tensão, né? Essa tensão vai também gerar uma corrente, só que olha o que vai acontecer com essa corrente. Ela vai se dividir aqui para passar pelo resistor 1, vai se dividir aqui para passar pelo resistor 2 e também aqui pelo resistor 3. Vai passar por cada um deles e depois essas correntes que foram aqui divididas vão né, se unir novamente para poder fechar o circuito. Lembra só? Aqui o positivo, aqui o negativo, tá? Mas observe só que mesmo que eu tenha os resistores exatamente iguais, por ter ligados dessa maneira, eles vão se comportar de forma diferente, né? A corrente, perdão, vai se comportar de maneira diferente, porque olha só, né? Vai ter essa divisão daqui da corrente e logo depois que passar por esses 3 resistores, então ela vai então se unir para fechar o circuito. Beleza? Só que aí, ó, a natureza ela não dá mole pra gente, né? Ela não tá muito preocupada se vai ser tudo somar e tal. E olha só como ele se comporta. A gente, né, para descobrir qual que é o resistor que seria, né, a substituição desses 3 ligados dessa maneira, seria simplesmente isso aqui. Alguns estão falando simplesmente com essa fórmula doida. Mas vamos lá, ó. 1 sobre o resistor em paralelo, que é o nosso resistor equivalente nesse caso, é a soma do inverso de cada valor de resistência que nós temos. E eu coloquei aqui, ó, 1 sobre Rn, porque da mesma maneira eu poderia ter outros resistores aqui conectados de maneira paralela. Beleza? Bom, como nem tudo são flores, a gente tem ainda a associação mista, que nada mais é do que a gente juntar as duas coisas, né? Nós temos aqui uma parte do circuito que está em série e uma outra parte do circuito que está em paralelo. Então, vocês observem que mesmo que eu tenha aqueles 3 resistores, né, sendo colocados da mesma forma, a gente ia ter um comportamento diferente simplesmente porque eles foram associados aqui de maneira mista,
tá? No nosso exercício, talvez isso vai ficar mais fácil, mas vamos pensar no seguinte, ó. Aqui o ponto A, aqui o ponto B, onde vamos aplicar a nossa tensão elétrica, o positivo aqui, o negativo aqui. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma corrente elétrica, que aqui ela vai passar pelo resistor 1, e olha só o que vai acontecer aqui, ó. Ela vai se dividir para passar pelo R2, passar pelo R3, e depois essa corrente vai se unir aqui novamente para fechar o circuito. Tá vendo só? Então, aqui a gente tem, nessa associação mista, uma parte dela que é em série e outra parte que é em paralelo. O segredo, né, especialmente nas associações mistas, é a gente observar o seguinte. Bom, na parte em série, é só a gente ir somando, né, os valores das resistências. E no paralelo, a gente vai somar os inversos. Né? Lembra que eu tinha mostrado anteriormente para vocês. Na associação em paralelo, a gente tem, na associação em série, a gente tem simplesmente a soma dos resistores, enquanto que na associação em paralelo, a gente tem a soma dos inversos. Bom, numa associação mista, fica bem fácil a gente observar que é o seguinte, a dica, né, fica para nós resolvermos primeiro aqueles que são em paralelo, porque quando ficar em série é só a gente sair somando as resistências. Muito facinho, né? Para quem não achou ainda, vamos fazer o exercício que eu acho que vai resolver essa nossa questão. Observe só. Nesse nosso primeiro exercício, nós temos o seguinte, ó. Dispõe-se de 3 resistores de resistências R1 igual a 20 ohms, R2 igual a 30 ohms e R3 igual a 60 ohms. Tá vendo que ó, nós temos 3 resistores, eles, né, tem cada um valores diferentes, até se fossem de valores iguais não teria problema, mas eu já coloquei eles com valores diferentes que é pra gente ficar atento aí nas contas que vamos fazer, beleza? Bom, o que se pergunta para nós aqui é qual a resistência do resistor equivalente quando esses resistores, ou seja, se a gente fosse substituir esses 3, né, ligados de 3 maneiras diferentes, que a gente vai ver daqui a pouquinho, qual seria o resistor equivalente, aquele que trocaria esses 3, dependendo da situação em que eles forem associados. Pois bem, na letra A, a gente vai encontrar qual que é o resistor equivalente quando esses 3 resistores são associados em série. Vamos encontrar o RS. Depois, ó, quando eles são associados em paralelo, ou seja, o nosso RP. Agora, no terceiro item, nós temos aqui, ó, quando eles compõem a associação mista, aí nesse caso a gente vai encontrar o RM dessa figura. Então, ó, a gente colocou aqui, ó, R1, R2, R3, do mesmo jeito que a gente tinha colocado naquela figura de apresentação da associação mista. Vamos resolver isso aqui junto? Beleza. Muito bem. Aqui, ó, no primeiro item, né, ele perguntou para nós quando eles são associados em série. Daí eu fiz esse pequeno desenho aqui para a gente poder resolver isso, tá? Beleza. R1, R2, R3 em série. Só lembrando, ó, R1 vale 20 ohms, R2 vale 30 ohms e R3 60 ohms, ok? Bom, o nosso resistor em série, ou seja, o nosso equivalente em série, é simplesmente somarmos R1 mais R2 mais R3. Olha só que moleza, hein? R1 vale 20, R2 vale 30 e R3 vale 60. Somados eles então, porque o resistor em série é simplesmente a soma deles, temos aqui então 110 ohms. Se fôssemos então substituir por um único resistor, né, nós teríamos então um resistor de 110 ohms. Beleza? Vamos para o próximo? Beleza. Então agora nós temos aqui o item B, que diz para nós, né, qual que seria a resistência equivalente quando eles estão ligados em paralelo. Aí agora nos interessa encontrar o RP, ok? Qual que deve ser o valor do RP. Conforme eu tinha mostrado para vocês, a gente viu que
o inverso do paralelo é a soma dos inversos de cada um dos resistores envolvidos nessa associação em paralelo. Beleza, só temos 3. E aí, então, a gente tem o seguinte. 1 sobre RP. Só a gente substituir aqui agora. Opa, isso aqui não devia estar aqui. 1 sobre RP é simplesmente, olha, 1 sobre 20 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 60. Beleza? Se você quiser, você pode usar a sua calculadora para resolver isso daqui, mas aqui o negócio é fazer na mão mesmo, né? Vamos fazer isso aqui na mão. Especialmente para vocês que são alunos da ETEC de Suzano, né? Que estudam com uma certa professora que vocês sabem muito bem quem é, calculadora, nem pensar, né? Mas aqui a gente vai fazer na manha mesmo. Para quem já observou aqui, né? 20, 30, 60, a gente ia ter que usar aqui aquela técnica de redução ao mesmo denominador, né? Que para isso basta encontrar o MMC entre esses 3 números. Claro que eu já procurei uns bem facinho aqui para nós, né? 20, 30 e 60, o MMC entre eles é o próprio 60, tá bom? Então, ó, vamos só substituir aqui e continuar a nossa continha, beleza? Daqui para frente é só matemática, galera, então é suave. Vamos lá, então. Aqui a gente tem 60 mais algo sobre 60 mais algo sobre 60. Beleza? Ó, como vocês aprenderam lá no fundamental, hein? 60 por 20, 3. Vezes 1. Olha que legal. Bem fácil. 60 por 30, 2. Vezes 1, 2. E 60 dividido por 60 é 1. Olha só que moleza. Agora que os denominadores estão reduzidos a uma coisa só, né? A gente tem aqui apenas que somar os numeradores, ó. E o nosso numerador aqui vai ser simplesmente, ó, 3 mais 2 mais 1, 6. Olha que barato. Então, o nosso resistor equivalente, né, o inverso dele, é igual a 6 sobre 60. Para quem não faltou aquelas aulas em que a gente aprendeu a fazer a simplificação de frações, que antes, né, de fazer essa conta fica muito mais simples. Como os dois aqui, eu posso dividir ambos por 6. Então, eu tenho aqui, ó, 1 sobre 10. Olha só o que nós temos, hein? 1 sobre RP igual a 1 sobre 10. Agora, para chegar no final, né, a gente vai observar que virou apenas 10 ohms o nosso resistor equivalente. Muito mole, hein? Muito facinho. Vamos para o último agora para acabarmos e fazer as nossas considerações finais. Muito bem. Agora, no item C, era para que nós resolvêssemos qual que é o resistor equivalente, só que desta vez a gente tem uma associação mista, uma parte aqui em série, tá vendo? Ó, esse R1 está em série com esses dois que estão em paralelos entre si. Não sei se vocês se lembram, mas a dica que eu havia passado para vocês era a de a gente resolver primeiro a parte paralela do circuito, porque na associação em série basta a gente fazer a soma. Então, ó, o nosso RM, o resistor equivalente da associação mista, vai ser simplesmente aqui, ó, o R1 mais essa parte aqui, que é uma associação em paralelo. Olha só, que fácil, né? Então, ó, vamos primeiro resolver quem é esse RP aqui, que é da associação do resistor 2 e do resistor 3 juntos, ok? Então, vamos lá. 1 sobre RP é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Muito bem. Agora, a gente já sabe quais são os valores deles mesmo, né? O R2 vale 30 e o R3 vale 60. Então, 1 sobre 30 mais 1 sobre 60. Já vimos também, super mole, né, que para esse caso basta a gente fazer a redução ao mesmo denominador. No caso, é 60 mesmo, né? Entre 30 e 60. E aqui, ó, 60 por 30, 2 vezes 1, 2. 60 por 60, 1 vezes 1, 1 apenas, tá bom? E aí, a gente tem aqui, ó, apenas essa soma. De novo, hein? Ó, fazendo aquela simplificação marota.
E nós temos aqui 1,60 dividido por 3, 20, ok? Então, o nosso RP aqui na jogada vai ser 20 ohms. Eu pulei aquela etapa, né, de igualar esses dois aqui, porque eu acho que vocês já perceberam, né? Não é tão difícil assim, não. Super mole. Agora sim, para a gente encontrar o nosso RM, basta apenas somarmos, ó, R1 com o RP que acabamos de encontrar. R1 vale 20 e o nosso RP vale também 20, ok? E aí, nesse caso, nosso RM igual a 40 ohms. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, vocês já sabem o que fazer, porque vocês assistem vídeos aí no YouTube. Podem dar um like aí se você gostou. Se você não gostou, pode dar um polegar para baixo aí, tá bom? Não tem problema, que isso ajuda a gente a fazer vídeos melhores. Mas coloque aí a sua crítica, coloque aí a sua sugestão, porque isso é importante para poder melhorar cada vez mais esse nosso trabalho. Tudo bem? E caso você queira tirar dúvida sobre alguma outra coisa relacionada à física, relacionada à matemática, manda para nós aí nos comentários, que será muito bem-vindo, ok? Esse é o final de um vídeo do Fimatesimática e até mais, meus caros aprendentes. Tchau!